Meu caro vestibulando, minha cara vestibulanda, essa é a sua maratona de atualidades. Esse projeto foi criado com o único objetivo de multiplicar as tuas chances de aprovação. Hoje, o tema é de suma importância, um tema de extrema relevância. Eu vou trabalhar com vocês uma notícia que na realidade se transformou num verdadeiro feito histórico. Muitos partidos políticos, muitos governos estão se apropriando desse feito histórico, mas na realidade nós estamos aqui para te mostrar como o Brasil conseguiu vencer e sair dessa forma do mapa da fome da ONU. Esse é o nosso tema, Brasil e a saída do mapa da fome da ONU. Antes de mais nada, eu gostaria que nós retornássemos um pouco no tempo e nós fôssemos ao mês de setembro do ano 2000. Em setembro de 2000, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, 191 Estados-membros da Organização das Nações Unidas se reuniram numa conferência internacional da entidade, da organização. Esses 191 Estados-membros, representados através de seus chefes de Estado, assinaram um acordo, assinaram um compromisso internacional de promoverem seus países e conseguirem atingir os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E as 18 metas traçadas por estas nações deveriam ser atingidas, pelo menos em sua maioria, até o ano de 2015. E aí você pergunta, Guilherme, me situa, cara, maratona de atualidades, vai te situar agora. O primeiro objetivo de desenvolvimento do milênio é reduzir a extrema pobreza e a fome. O segundo objetivo é atingir o ensino básico universal. O terceiro objetivo, promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres. O quarto, reduzir a mortalidade infantil. O quinto, promover a saúde materna. O sexto, combater o vírus HIV, a pandemia de AIDS, a malária e outras doenças. O sétimo, promover a sustentabilidade ambiental. E o oitavo e último, promover uma ajuda, uma cooperação que leve esses países ao desenvolvimento, a um nível de desenvolvimento adequado, ok? Esses seriam os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Olha que notícia importante. No último dia 16 de setembro, o Brasil foi reconhecido pela ONU o país emergente que mais sucesso teve no combate à extrema pobreza e à fome. E aí você pode me perguntar, mas Guilherme, o Brasil não erradicou a fome? De fato não, mas ele conseguiu reduzir pela metade nos últimos 10 anos a parcela da população que sofre com a fome. E isso é extremamente relevante. Você pode estar se perguntando, peraí, o cara está passando uma temática, um tema em que a notícia foi mostrada através dos meios de comunicação de massa no dia 16 de setembro. Guilherme, professor, se situa. A prova do Enem geralmente é realizada até meados do mês de junho. Mas galera, se liga,
a proposta de redação do Enem geralmente é um tema de relevância nacional. E o assunto que nós estamos trabalhando é multidisciplinar. Para qualquer proposta de redação envolvendo o Brasil, você pode se utilizar, lógico, de maneira sensitiva, de maneira delicada, sabendo como pontuar o tema que eu estou te passando, ok? Então, em setembro de 2000, 191 países membros assinaram um compromisso internacional de atingir, em sua maioria, os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. As 18 metas traçadas deveriam ser atingidas até o ano de 2015, devem ser atingidas até o ano de 2015, tá bom? Aí você pode perguntar, Guilherme, para eu acreditar nesse dado de que o Brasil saiu do mapa da fome da ONU, eu necessito de relatórios de organizações que ofereçam sustentação para essa afirmação. Exato. E eu vou te oferecer 3 organizações que em seus relatórios você observa esse dado. A primeira organização ligada às Nações Unidas é a FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. A segunda é o FIDA, o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola. E a terceira organização é o PMA, o Programa Mundial de Alimentos. Nos 3 relatórios dessas 3 organizações, o Brasil foi colocado como o país emergente de maior sucesso no combate à fome nos últimos 10 anos, ok? E óbvio, quais são os critérios utilizados pela ONU para aferir que um país deve ou não sair desse grupo de países que sofrem com a fome? Galera, a ONU se utiliza de 3 critérios. O primeiro é a taxa de desnutrição, ligado ao número de crianças no Brasil em situação de subalimentação. O segundo critério, além da taxa de desnutrição, é a taxa de pobreza. As pessoas que vivem diariamente com a carência, numa situação de carência de bens e serviços essenciais. Além da ONU definir como pobreza moderada, todas aquelas pessoas que vivem com entre 1 e 2 dólares, ok? E a taxa de pobreza extrema, que já seriam aquelas pessoas que vivem com menos de 1 dólar por dia. Então, os 3 critérios que a ONU utiliza para analisarem de que forma um país está combatendo a fome em seu território são taxa de desnutrição, taxa de pobreza extrema. Nos 3 critérios, o Brasil registra uma diminuição considerável. A taxa de desnutrição em 2003, meus queridos, era de 10,7%. Em 2012, essa taxa caiu para 5%. Você já observa que a redução do número de pessoas numa situação de subalimentação foi considerável. Na taxa de pobreza, a redução também chama atenção. No ano de 2001, a nossa taxa de pobreza era de 24,3%. Ela caiu em 2012 para 8,4%. E a taxa de pobreza extrema, que na década de 90 era de 25,5%, caiu em 2002 para 11,3%, e em 2012 essa taxa caiu para 3,5%, 3,5%. Aí, meu caro vestibulando, tá a minha dica para ti. Quando um país registra no critério taxa de pobreza extrema um índice inferior a 5%, ele sai do mapa da fome da ONU. Então nós chegamos a uma conclusão importante. O Brasil saiu do mapa da fome da ONU porque seu IPS, seu indicador de prevalência de subalimentação, foi inferior a 5%.
Dessa forma, o Brasil sai do mapa da fome da ONU. Eu preciso te oferecer, além dessas informações, as causas que fizeram o Brasil alcançar feito histórico, tá bom? Tamanho reconhecimento. Vocês, com certeza, independente de qualquer ideologia partidária, independente de qualquer posicionamento político, vocês devem convir que no Brasil se registra, nos últimos 10 anos, um aumento persistente do valor do salário mínimo. No Brasil ocorreu um processo de revalorização do salário mínimo. Só para você ter uma ideia, houve um crescimento real sobre o salário mínimo de 71,5%. Isso é muita coisa. Possibilitando um salário mínimo num valor superior, num valor maior, óbvio, talvez ainda não seja o ideal, mas como esse aumento foi persistente, o combate à fome ocorreu em parte devido à revalorização do salário mínimo e seu crescimento real de 71,5%. Além disso, eu gostaria de citar para você como causa a agricultura familiar. Olha, não é brincadeira. De acordo com a FAO, a agricultura alimentar do Brasil abastece 43 milhões de crianças com merenda escolar. 43 milhões de crianças recebendo merenda escolar, galera, é compatível com a população da Argentina. Então você observa que no Brasil, além da revalorização do salário mínimo, a promoção da agricultura familiar, que abastece escolas públicas em todo o país através da concessão de merendas escolares. Como terceira causa, eu posso citar para vocês, além das duas causas anteriores que foram elencadas, a questão da geração de empregos. Hoje, fala-se muito numa retração do setor secundário, no setor da indústria. Você observa até alguns teóricos defendendo um processo de desindustrialização, o que significa dizer que a participação da indústria na geração do PIB tem sofrido uma redução dos últimos anos e, por conseguinte, perda de postos de trabalho. Mas eu gostaria que vocês atentassem que quando você pega o agronegócio brasileiro, o setor primário, e você pega o setor terciário, comércio, serviços, você observa um crescimento do mercado formal de trabalho, na ordem de 21 milhões de empregos. Então você tem aí três causas importantes. Primeira causa, repetindo, revalorização do salário mínimo. Segunda causa, agricultura familiar. Terceira causa, geração de empregos. Quarta causa, a redução acentuada do número de subalimentados, na ordem de 82% de redução. E por último, óbvio, os programas de transferência direta de renda. Eu não quero fazer aqui uma análise crítica em relação aos programas de transferência direta de renda, mas eu gostaria de lembrar para vocês que esses programas de transferência direta de renda foram super importantes no sentido de oferecer aos beneficiários a possibilidade de minimamente comprarem alimentos aí da cesta básica, tá certo? Então essas seriam as causas principais. Eu vou colocar para cada um de vocês o ranking na tela. De acordo com a ONG Action Aid, esses foram os 10 países que mais combateram a fome nos últimos anos. Você observa que o Brasil divide aí no ranking com nações que têm um histórico de exploração, um histórico de subdesenvolvimento muito forte. Mas você observa que o Brasil, inclusive, supera a China no ranking, como um dos países que mais combateram a fome nos últimos anos. Outra coisa que eu gostaria de colocar para você.
Muitos podem dizer, Guilherme, políticos estão se apropriando do tema, enfim, fica complicado quando a coisa é politizada. Mas eu gostaria de colocar uma coisa que não é uma opinião pessoal. Isso está no relatório da ONU. O Brasil só conseguiu ser reconhecido mundialmente pela ONU como o país que venceu a fome por causa de um processo histórico e da participação de 3 governos. Como vocês observaram quando eu falei da taxa de pobreza extrema, desde a década de 90 registra-se uma redução dela. Então há aí a importância do governo FHC, do governo de Fernando Henrique Cardoso, o governo Lula e do governo Dilma, ok? O conjunto formado por esses 3 governos foi que nos possibilitou, por exemplo, essa aula estar ocorrendo. Mas eu gostaria de lembrar a vocês que no próprio relatório da ONU é citado os 3 governos, mas dada uma especial atenção aos resultados obtidos durante o governo Lula, tá bom? Eu gostaria aqui de agradecer a cada um. Essa é uma dica Enem importante, é um tema multidisciplinar que você pode utilizar em qualquer tema de relevância nacional que cabe com muita justiça. A maratona ela começou como um embrião e aí ela começa a se projetar, a galera deixando sua opinião, deixando o mais importante, sua sugestão e curtindo o nosso vídeo nesse canal que é feito especialmente para você, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.